Olá, irmãos, boa noite. Como é bom ter a sua companhia nesta noite especial. Nós já entramos aí num período mais aconchegante do clima. Eu particularmente sou nordestino, mas adoro esse clima do outono. Então, como é bom, talvez você estar na sua cama aí, no sofá, talvez já está deitado na sua cama aí no aconchego do seu lar. E talvez certamente você queria estar aqui na igreja, mas a igreja vai até você através dessa tecnologia que hoje veio também para somar e evangelizar de uma forma mais abrangente. Então, parabéns pela sua decisão, pela sua escolha de estar nos assistindo, nos acompanhando, acessando esse canal, este link que enviaram para você. Então, parabéns e obrigado pela sua escolha, pela sua decisão. Nós vamos já iniciar o nosso culto de hoje com uma oração. A gente vai falar com Deus, pedir a sua companhia, a sua proteção, para que as bênçãos dessa noite possam chegar até nós. Vamos orar. Querido Deus, meu Pai, louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom. E eu sempre digo que o Senhor é bom todo o tempo. Às vezes a gente não percebe, a gente não reconhece essa bondade, essa proteção que o Senhor tem tido conosco. Mas louvamos o Teu nome porque o Senhor tem agido de forma poderosa conosco e de forma muito misericordiosa. Que essa programação desta noite, o culto desta noite, seja para a honra e glória do Teu nome, que o Senhor venha abençoar de uma forma muito especial cada amigo, cada irmão, cada pessoa que acessou este link, que as bênçãos do Senhor possam chegar ao lar, à vida destas pessoas. Nós oramos por Jesus. Amém. Muito bem, eu sei que você já está ansioso pela nossa música, nosso momento de louvor. E nós vamos iniciar esta noite com uma música muito especial, que ela se intitula Vencedor a Cada Dia. Certamente você tem muitos desafios, talvez esteja falando nessa noite, você que está nos ouvindo aí, com uma vida repleta de dificuldades, de desafios para serem vencidos. Mas confie em Deus, entregue a Ele os seus fardos e Ele vai fazer de você mais que vencedor, um vencedor a cada dia. Vamos louvar. Projetos que parecem ser de Deus. Desde quando me levanto até quando vou dormir, sou provado, tenho escolhas a fazer. Cada dia que eu vivo é um milagre singular, mas também pra enfrentar. Eu te peço, Senhor, que eu aprenda mais de ti, para ser cada dia vencedor. Eu me entrego a ti, Senhor, em oração aqui estou, pra pedir que não me deixes pecar contra ti. Com teu amor em minha mente, que eu te obedeça humildemente. Vencedor, cada dia eu sou. Para todos que me ouvirem, testemunha eu serei. Vou mostrar-lhes o caminho até Jesus. É um passo de fé, entregar-se a esse Deus, pra ganhar liberdade, pra vencer. Eu me entrego a ti, Senhor, em oração aqui estou, pra pedir que não me deixes pecar contra ti. Com teu amor em mim
Estamos de volta com o nosso culto online, aqui diretamente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do Jardim Belo Horizonte, aqui do Distrito Morada do Sol. Certamente outras pessoas de outras igrejas aqui da nossa cidade, do nosso distrito, possam estar também acompanhando o nosso programa. Então vai aqui o nosso abraço, o nosso carinho a você que nos acompanha. Um abraço especial para você que é um amigo que que lhe enviaram esse link aí, você acessou por curiosidade às vezes. Então vai aqui o nosso carinho, o nosso abraço e convidamos você para permanecer conosco até o final desse programa. Está só começando, tem muitas coisas boas ainda para acontecer, então Deus ele vai abençoar ricamente a sua vida com todos esses momentos que aqui nós vamos passar juntos, ok? A próxima música que nós vamos cantar agora, ela tem com uma letra bem interessante, ela se intitula De Hoje em Diante Eu Escolho Viver por Jesus. Então que a sua decisão seja escolher viver por Jesus, independente das circunstâncias, das adversidades, que essa seja a sua decisão. Vamos louvar de hoje em diante. De hoje em diante escolho viver com Jesus, como um barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz e só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho
Queridos, que letra maravilhosa, que letra fantástica, né? Essa música, para mim, ela me recorda o meu início ali na caminhada com Cristo. Eu entrei na igreja, batizei, aceitei Jesus no ano de 2005. Então, 2008, 2009, não sei se, não estou me lembrando certinho, foi o lançamento desse CD. Então, uma música muito fantástica que fala sobre essa decisão, né, que precisa ser diária, essa entrega, né, ao lado de Jesus. Então, uma letra fantástica. Agora nós vamos para um momento muito especial também do nosso culto, que é o momento de saúde. Quem não quer ter saúde? Ainda mais nos dias que nós vivemos, tempos de pandemia. Então a saúde ela é primordial. Você pode ter tudo, né? Em termos de riquezas, mas se você não tiver saúde, de nada adianta. Então vamos atentar a esse momento com muita atenção, pegar essas dicas, né? E acima de tudo, pôr em prática no nosso dia a dia. Vamos ouvir agora, assistir os nossos minutos de saúde. Uma dica para desenvolver hábitos saudáveis na alimentação está relacionada com a aquisição e compra de alimentos. Evite fazer as compras em lugares que só vendem alimentos ultraprocessados. Procure comprar os alimentos em locais que comercializem uma variedade de alimentos in natura, minimamente processados. Sempre que possível, prefira os orgânicos adquiridos diretamente de produtores locais ou hortas comunitárias. E para economizar, prefira frutas, verduras e legumes da estação. Quando estiver fora de casa, evite redes fast food, prefira restaurantes que servem comida caseira, feita na hora, com preço justo. E para reduzir o tempo dedicado à compra de alimentos e preparo das refeições, planeje suas compras, organize a despensa, defina o cardápio da semana. Reavalie o uso do seu tempo para identificar quais atividades podem ceder espaço para alimentação. Você vai ficar espantado com a melhoria da sua qualidade na alimentação e também no seu bem-estar. Para saber mais sobre esse e outros assuntos de saúde, inicie agora o curso Os 8 Remédios Naturais pelo WhatsApp. Acesse adv.st/curso 8 remédios. Queridos, que bom, né? Que dicas maravilhosas. Agora só resta a gente pôr em prática esses ensinamentos. E tenho certeza que Deus vai nos abençoar ricamente, né? Queridos, agora nós vamos ouvir mais uma música. Essa música ela tem como título Tua Palavra. Essa música ela vai anteceder a pregação, que logo mais ela vai ser ministrada pelo nosso pastor Fábio, ele que vai estar trazendo a mensagem da palavra de Deus de hoje. Mas permaneça conosco, fique aí, né? Porque a palavra de Deus, queridos, ela é fantástica, ela se renova e ela pode transformar a vida e corações. Então eu creio que essa mensagem ela pode tocar o seu coração, transformar a sua vida. E logo depois da pregação eu volto aqui com vocês. Ainda não vou estar me despedindo agora, tá ok? Então fique aí, vamos ouvir essa música e no final da pregação eu volto com vocês. Um abraço e até daqui a pouquinho. Preciso ouvir o teu querer, tua palavra, tua voz. Quero andar em teus caminhos, tua verdade é minha luz. Eu decidi
Boa noite, amada igreja de Jardim Belo Horizonte, tudo bom com vocês? Bom, vocês já me ouviram no sábado de manhã e hoje, nesse domingo, nós vamos ter um novo estudo aqui. Quero dizer que, mais uma vez, que eu vou te dar um tempinho agora para você minimizar a tela. Você vai ver do lado abaixo, aí, bem abaixo onde está, eu estou aparecendo o vídeo aí, abaixo à sua direita vai estar ali, escrever. Clica, põe o seu dedo aí, ó. Ou se você tem algum mouse, alguma coisa, vá lá, aponta o cursor ali e se inscreva no canal da Igreja do Jardim Belo Horizonte. Isso aqui vai fortalecer o nosso canal, vai ajudar você já, quando você não receber por algum problema o link do sermão, quando você abrir o YouTube vai estar lá, porque você está inscrito no canal. Quero agradecer ao Fox, a Joyce, que bondosamente tem estado todo o culto gravando, para que você possa acompanhar as mensagens que nós temos nos nossos cultos de sábado, domingo e quarta. Bom, antes de abrir a palavra de Deus, quero dizer para você se cuidar. Nós estamos próximos a retornar a abrir as nossas igrejas para ter já a presença dos irmãos presencialmente os cultos. Vai ter uma redução a capacidade para 25%. Depois vocês vão receber no WhatsApp, no grupo da igreja, todas as instruções para termos segurança para assistir ao nosso culto. E eu quero ser bem sincero com você, meu querido. Se você não está bem de saúde, não venha. Se você, porque nós vamos ainda continuar transmitindo, se você vier, máscara, não será permitido você estar dentro da igreja sem usar sua máscara. Ah, mas eu vou nariz para fora, não. Certinho usar sua máscara. Isso é muito sério, né? Tivemos uma reunião com a prefeitura, nós estamos sendo observados, temos que higienizar a mão, temos que usar máscara e dar o exemplo, ok? Então está tudo certo, o nosso recado. Sabendo, outra coisinha, sábado que vem será um dia de jejum. Ah, pastor, mas nós tivemos nossos 10 dias de oração e jejum. Tivemos, mas nós vamos ter outro, devido às vítimas da pandemia, as pessoas que têm falecido, nós vamos orar para os familiares enlutados que estão sofrendo. Inclusive o presidente, o pastor Aurelino, dessa associação do qual pertencemos, o pastor da Central de Hortolândia, sua esposa veio a falecer semana passada e tantos outros. Então, meu querido, chegou o momento a gente jejuar, orar, agradecer a Deus pela vida, mas também clamar pelo consolo e pela paz e pela esperança. A mensagem de hoje vem falar sobre esperança, segurança e refúgio. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 20. Josué, capítulo 20. Aliás, é a primeira vez que eu prego sobre o assunto. É difícil ouvir alguém pregar sobre esse assunto. E às vezes a gente nem entende ele direito. Então, estudando esses dias, né, sobre o que aconteceu aqui, me empolguei para fazer uma meditação e eu acho bem oportuna pelo momento que nós estamos vivendo. Achou Josué capítulo 20? Então, coloca a mão sobre a tua Bíblia, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, a tua palavra está aberta, a tua palavra é poder absoluto, porque através da tua palavra o céu é a terra, o mar e tudo que há se formou. Por isso, o poder da tua palavra possa nos consolar, possa nos trazer alento, paz e refúgio no meio dessa catástrofe que é essa pandemia. Então, por favor, nos traga a tua paz. Que Deus Espírito Santo, nesse instante, possa nos trazer sabedoria para compreender o que nós vamos estudar aqui. É isso que eu lhe rogo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos à leitura, capítulo 20, do livro de Josué, os versos de 1 a 6. Então vamos lá.
Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel: apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, por-se-á à porta dela e exporá o seu caso perante aos ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então o tomarão consigo, na cidade lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu o seu próximo sem querer e não aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade, à sua casa e à cidade de onde fugiu. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Bom, o que esse texto está dizendo aqui? A tônica desse texto, dos versos anteriores aqui, é a constituição de 6 cidades de refúgio. Na verdade, Josué teve a tarefa de distribuir as cidades pelas 12 tribos de Israel. A cidade, quando eles entram na Canaã, vai ser feita a distribuição. Sendo que 2,5 tribos havia já recebido antes de atravessar o Jordão. Então o restante ali seria dividido as cidades. Vejam, são inúmeras, centenas de cidades que têm os filhos, né, de Israel, os herdeiros. Cada tribo tem a sua região e várias cidades. Levando-se em conta que uma cidade naquele tempo era um vilarejo de 200, 300 pessoas. Né? Então imagina o tamanho, né? Quantas cidades tinha? Várias cidades. Então nós temos aqui, geograficamente, Israel e distribuído todas as tribos ali, todas as várias cidades. Os levitas, eles não tinham, né, herança, mas Deus mandou separar para eles apenas 48 cidades. Porque eles iam habitar nessas cidades e também eles tinham a rendinha deles lá, os gados dele, tudo, e espalharia em torno das tribos. E levando em consideração mais uma coisa aqui. Cada tribo daria 4 cidades. E dessas 48, 6 cidades, as 6 foram tiradas dessas 48 dos levitas. Que eles iam ser os administradores. Tá? Nós vamos ver depois o nome dessas cidades. Mas antes, eu quero chamar a atenção de vocês que o que está sendo dito e feito aqui, Moisés já havia falado em Números, em Deuteronômio. E aqui Josué está cumprindo algo que já havia instituído pela vontade divina. Bom, se nós abrirmos, eu gostaria que você mantivesse aí, mas se você abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 21. Êxodo 21, o verso de número 24 e 25. Olha o que diz aqui. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Essa era a lei que reinava naqueles dias. Alguns chamavam de a lei de talião. Então você retribui. Se uma pessoa foi ferida, ela tinha o direito de ferir aquela. Então se alguém matasse alguém, essa pessoa, se ela matasse alguém por intenção, existe 2 tipos de homicídio. Homicídio doloso e homicídio culposo. Às vezes a gente ouve isso, olha, o camarada cometeu um homicídio doloso. O que é doloso e o que é culposo? Doloso, aquele que há dolo,
que é a intenção. A pessoa planejou e matou porque ela estava com raiva. Ela intentou a matar, ela tinha vontade de matar. Então havia dolo. O que é homicídio culposo? Simples. Eu peguei, estou dirigindo meu carro. E aí uma pessoa, distraidamente, ou bêbada, ou por distração mesmo, olhando no celular, atravessa na minha frente, né? E eu não estou vendo, porque tem um veículo do meu lado, ela atravessou correndo, né, ali, distraidamente, eu atropelei. Infelizmente, a pessoa veio a falecer. Eu não conhecia a pessoa, não queria o mal da pessoa, nem tentava contra a vida da pessoa, mas aconteceu um acidente. E, infelizmente, matei a pessoa. Isso foi um homicídio culposo. Teve a culpa, mas não teve a intenção, o dolo. Então, veja, quando a pessoa ela tinha a intenção de matar, ela planejava matar, ela estava com raiva, o que acontecia? Israel, o povo de Israel, a tribo, levava o homicida doloso, ele teve, né, vontade de matar, e ali ele era apedrejado, ele era executado, ele era morto, porque a lei fala dente por dente, olho por olho, mão por mão, pé por pé, então vida por vida. Ele quis matar, ele ia morrer. Nossa, mas como era cruel, mas era justo. Nós estamos falando aqui de mais de 3.000 anos atrás. Então veja como eram as coisas. Tinha que ter ordem. Bom, porém, se a pessoa cometeu, né, fez um homicídio por acidente, naquela época, né, alguma coisa aconteceu e uma outra perdeu a vida, o que acontece? O filho, o pai, o parente próximo, o esposo, né, daquela pessoa que foi morta, queria vingança. Pela raiva, pela a questão humana do pecado dele. E às vezes não queria perdoar, queria vingar. Então o que ele fazia? Ele ia querer pegar aquela pessoa. Deus, pensando nisso, falou, mas ela não teve a culpa, ela não teve a intenção, não teve o desejo de matar. Então o que Deus planejou? 6 cidades iam ser distribuídas. Ellen White, eu notei aqui, eu achei muito interessante isso. Em Patriarcas e Profetas, página 515, uma autora americana, o nome é Ellen White, ela escreveu comentando sobre essa cidade de refúgio, e ela diz assim, as cidades de refúgio achavam-se distribuídas, as 6, de tal maneira que ficava dentro de um raio de meio dia de viagem a partir de qualquer ponto da cidade. Então veja, o máximo que você tinha que caminhar, porque não havia transporte coletivo, nada disso, a não ser cavalo e camelo, mas se fosse a pé, você fugir, você ia levar no máximo meio dia de viagem, no pontos mais distantes de todo o país. Então era estratégico, né, onde elas estavam. E ela complementa ainda depois, dizendo o seguinte, as estradas que a ela se dirigiam deviam ser sempre conservadas em bom estado. Ao longo de todo o caminho deviam ser erigidos postes com sinais trazendo em caracteres claros e flagrantes a palavra refúgio, a fim de que o fugitivo não tivesse que se deter-se por momento sequer. O que é isso? O que ela está dizendo? As melhores estradas seriam para as cidades de refúgio. Elas deveriam ser pavimentadas, livres de qualquer obstáculo, fácil de correr para você não tropeçar, e deviam ter o quê? Postes com placas enormes dizendo refúgio, apontando para onde era a cidade. Veja que a questão de trânsito, a comunicação de trânsito que nós temos hoje, já vem dessa época de mais de 3.000 anos atrás. Então, aonde que fica a cidade de refúgio? Você não precisava perguntar, porque você estava fugindo, você tinha pressa para chegar lá. Imagine a cena.
Imagine que você cometeu isso. Você está correndo o risco de ser morto, vingado por um acidente que infelizmente aconteceu, você não queria que acontecesse. Então você ia para essas estradas e estavam lá, qual o melhor caminho? E você chegava ali. Quando você chegava, você não entrava direto para a cidade. Assim, opa, olha, o que acontecia? Um ancião da cidade, a palavra ancião não é só da idade, né, mas a pessoa mais respeitável, o líder da cidade, era uma cidade de levitas, ou seja, sacerdotes. Ele chegava ali e falava assim, pois não. Era como se fosse o prefeito da cidade. O que se passa? E aí a pessoa chegava assim, olha, infelizmente aconteceu isso, um acidente, eu acabei tirando a vida de uma pessoa. Eles investigavam rapidamente e, se eles vissem que era verdade, permitia você entrar e você ficava ali. Até ser marcado um julgamento, você tinha que ficar ali, e até a morte do sumo sacerdote. Aí você foi julgado, você poderia voltar para a sua cidade. Veja que nessa cidade de refúgio não era uma força policial, um exército, uma força especial, soldados armados que ia proteger você, mas sacerdotes. E o povo respeitava os sacerdotes como que representante de Deus que estava protegendo o homicida culposo, que não teve a intenção de matar. Então ele estava ali protegido. Mas havia um porém. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso. Antes, eu quero ler aqui com vocês os versos. Nós lemos até o verso 6, vamos ler o verso 7 em diante do capítulo 20. Designaram, pois, solenemente, vamos ver os nomes das cidades. Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriat Arba, e aqui essa cidade é bem famosa, não por esse nome, por outro nome, Hebron, que vem os hebreus, na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó, lembra, antes de entrar ali, para Canaã, para o oriente designaram Bezer, no deserto do planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, você ouve direto as colinas de Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todos aqueles que, por engano, matasse alguma pessoa, para que não morresse nas mãos do vingador de sangue, até comparecer perante a congregação. E além do homicida, também um estrangeiro que precisava buscar refúgio, abrigo, eram as cidades de refúgio que iam acolher. Bom, já falamos como era ela distribuída, como ela foi resolvida, mas tinha um porém aqui. E eu quero convidá-los a voltar um pouco e em Números. Números capítulo 35. O quarto livro da Bíblia, Números, capítulo 35, versos 22 em diante. Então, o subtítulo é Privilégios oferecidos pelas cidades de refúgio. Porém, se eu empurrar subidamente, sem inimizade, sobre como ele não quis matar. Bom, verso 26. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador de sangue matar o homicida, ele não será culpado do sangue. O que ele está dizendo aqui? O camarada fez o acidente, não teve culpa, acabou matando. Ele ia para a cidade de refúgio.
Ali ele era protegido, ali ele era guardado, e o vingador não tinha acesso a ele. E ele não poderia entrar lá e tudo. Tanto que se o homicida visse, poderia falar para um levita, olha, aquele lá é o vingador. Eles iam pegar aquele camarada e falar assim, aqui você não entra. As suas intenções não são boas. E se você fizer alguma coisa, você vai pagar muito mais caro. Então ele não ia. Só que o homicida ele tinha que ficar na cidade de refúgio, até ser julgado, até a morte do sumo sacerdote daqueles dias. Aí ele poderia voltar para a cidade dele. Porém, ele não era preso e impedido de sair da cidade do refúgio. Ele sabia de todo o risco se ele saísse e o vingador estivesse ali. Então, ao sair dos limites da cidade, vamos supor, ele olha, eu cansei de ficar nessa cidade. Cidades eram pequenas. Eu quero, ir para outro lugar. Olha, você pode até ir. Você tem liberdade, livre-arbítrio para ir onde você quiser. Só que, se o vingador pegar você lá e tirar sua vida, ele não vai ter culpa nenhuma. Então o risco é todo seu. Vale a pena? Não é melhor você ficar nesse instante fechadinho, guardadinho em casa? Pare para pensar o que está acontecendo hoje. Nós estamos vivendo diante de uma pandemia. Foram dadas ordens para nós permanecer em nossas casas, em nossos lares, distanciamento social, toda uma coisa. O problema do nosso país é que ele está polarizado na política. De uma ponta, um extremo, da outra ponta, do outro extremo, direita, esquerda e assim por diante, pensamentos conflitantes. Nós não vamos debater isso agora, quem tem razão, quem não tem, cada um tem opinião. O problema é que o vírus não está nem aí com a política. O vírus não está nem aí. O problema do vírus é que se você sair do limite do seu refúgio, ele pode entrar e ele pode contaminar você e você pode vir ficar doente, ser tomado o seu pulmão e pode até chegar a óbito. Infelizmente, eu perdi muitos amigos. Amigos pastores, amigos de outros lugares, amigos de infância, parentes, e é triste, porque a maioria dessas pessoas negavam a gravidade desse vírus e dessa pandemia. Achavam que essa questão de máscara não assim, se eu tomar só esse remedinho aqui vai funcionar, se eu fizer isso e tal, achando que, não, mas falaram tal. O que aconteceu? Quando a coisa se agravou, quando a coisa veio, aí foi tarde demais. Perderam a vida precocemente, porque poderiam estar no seu refúgio. Isso é uma coisa para nós meditarmos hoje. Algo pontual. Mas tem uma questão espiritual tremenda aqui. Porque Ellen White também, na página 516, em Patriarcas e Profetas, ela diz assim, a cidade de refúgio era um símbolo de Jesus Cristo. O que é isso? Jesus é o único refúgio que nós temos. Morrer, todos nós vamos, mais cedo ou mais tarde. Você pode não morrer de coronavírus, sair na rua feliz porque a pandemia acabou e distraidamente escorregar numa casca de banana e bater a cabeça numa guia e vir falecer. Aliás, acidentes domésticos é que tira a vida de muita pessoa também. Então preste atenção, não é que você se livrou do Covid e você vai ser eterno, nada disso. Tem muitas coisas que podem nos tirar a vida. Mas o que é a vida realmente? A vida aqui é um limite de tempo. Mas nós que acreditamos em Jesus, nós acreditamos que isso aqui que nós estamos vivendo ainda não é a vida que Ele quer dar para nós. Ele quer nos dar vida e vida em abundância e vida eterna. Onde os nossos maiores inimigos não é o diabo, Satanás e nem o teu, o meu pecado. Porque na vida que Ele quer dar não vai ter mais isso. Tanto a morte, a dor, a doença e o pecado já foram vencidos, jogados no lago do fogo, enxofre.
não existirá mais lágrimas, nem pranto, nem mais dor. Olha essa vida que Deus quer te dar. Então, para você ter acesso a essa vida, você tem que estar com Cristo Jesus. O que te prende a não aceitar a Cristo e entrar no refúgio dele, entrar na cidade que é Cristo Jesus? Como pastor, eu ouço tanta história. Hoje, eu almocei com um amigo, um pastor, ele me contou a história dele, da conversão dele. Ele era o único adventista da família dele. Vocês conhecem, o pastor Marcelo, já pregou aqui para vocês, está nos auxiliando por 2 meses aqui no distrito. E é semelhante à minha história, eu sou o único adventista da minha família. Então veja, na hora que eu tive que tomar a minha decisão, foi difícil. Por quê? Porque eu pensei na bebida, eu pensei nos vícios, eu pensei nas minhas vontades, eu pensei no futebol, no estádio de futebol, nisso, naquilo e tal. Falei, vou ter que parar por tudo isso. Porque aí se eu me converter, eu posso receber a chicotada de Deus. Tem gente que pensa cada bobagem, né? Por quê? Eu estou falando bobagem. Aí você não se converte, né? Porque você fala, se eu converter, eu vou ter que andar tudo certinho. Tá, mas você não se converte, você não aceita. E se você morrer? De Covid ou não? Você não morreu aceitando a Cristo e você sabia a verdade dele. E a verdade dele diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Mas eu tenho cigarro, eu não quero largar, não consigo. Consegue, em nome de Jesus. Não, mas tem a balada, tem isso, tem... Gente, eu quero dizer que o vingador aqui, espiritualmente, é o diabo. E se ele não tirou a tua vida até agora, é porque Deus está lhe protegendo. Mas uma hora nesse mundo de pecado, a gente acaba morrendo. Então, preste atenção. Só há refúgio e segurança dentro da cidade. Você não pode sair para brincar. Então você, meu jovem, você, meu irmão, que está dentro da igreja e fala assim, mas qual o problema de eu fazer isso? Qual o problema de fazer aquilo? Deus não se preocupa. Tem irmãos que estão esmorecendo na fé, aí toma um negocinho, come um negocinho que a Bíblia fala que não pode, para o bem dele. Se arrependa, peça perdão. Não saia da cidade de refúgio, porque o que está em jogo é a tua vida. E a vida eterna é muito maior e mais séria do que essa vida aqui. Jesus mesmo falou, aquele que perder a sua vida aqui, pela minha vontade, vai ganhar a vida eterna. Lembra daquele seriado que, humorístico mexicano, do Chaves? Esse personagem Chaves, ele tinha uma piada, né, que muita gente dava risada. Ele falava assim, eu prefiro morrer do que perder a vida. Todo mundo dá risada nessa frase, né? Prefiro morrer do que perder a vida. Mas não é mais ou menos isso que Jesus disse? Que se é melhor você morrer por mundo do que você perder a vida eterna. Então o que o Chaves estava dizendo não é tão piado assim, levando a sério a palavra de Deus. Meus queridos, apenas um critério para você morrer é estar vivo. Agradeça a Deus. Eu falei muito no sábado de manhã sobre a gratidão, que é o maior antídoto contra o engano e os engodos do diabo. Mas não saia da cidade de refúgio. Todas as placas da Bíblia apontam para Jesus, o refúgio. E eu quero encerrar lendo 2 versos do Novo Testamento. O primeiro se encontra em Hebreus, capítulo 6, verso 18. Hebreus está lá no final da Bíblia, pouco antes de Apocalipse, ali você vai achar Hebreus. Passa Timóteo, aí já chega Tito, depois vem Hebreus. Achou? Hebreus capítulo 6, verso 18. Diz assim, para que mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio,
a fim de lançar mão da esperança proposta. Veja, Deus não mente. É impossível desmentir. E Ele nos promete a volta ao jardim do Éden e o acesso à árvore da vida, ou seja, a vida eterna. Ele promete a cura. Ele promete vida em abundância. E para tanto nós temos que correr para o refúgio, a fim de que a gente alcance essa promessa, essa esperança. Agora vamos voltar um pouquinho e vamos para Romanos, capítulo 8. A carta de Paulo aos cidadãos de Roma, ao Império de Roma, ao Império Romano, capítulo 8, verso 1. Quando você entra no refúgio, em Hebreus fala que você, Deus não mente, Ele lhe propõe, Ele promete a vida eterna. Agora temos que correr para o refúgio, que é Jesus Cristo, para alcançar a proposta, né, e a esperança da vida eterna. E em Romanos 1,8 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão no refúgio ou em Cristo Jesus. Não tem mais condenação, porque ali nós somos protegidos pelo próprio Deus, não pelos sacerdotes, mas pelo próprio Deus, quando nós entramos no refúgio que é Cristo Jesus. Meus queridos, a pandemia vai passar, mas nós estamos tendo uma oportunidade para pregar, para mandar esse sermão para as outras pessoas, para mostrar que existe um refúgio em meio a tudo isso. Ontem, sexta-feira, o jornal Folha de São Paulo reproduziu um artigo longo, uma página inteira, do jornal do New York Times. E era terapeutas, né, psiquiatras, psicólogos ali escrevendo e preocupados com a pós-pandemia. E aí eles chegaram a uma conclusão interessante, porque existe de um extremo a depressão e no outro extremo a saúde, a alegria de estar vivo. Então você está aqui a alegria de estar vivo e aqui está uma depressão profunda que você pode tirar a própria vida. E na pandemia, eles repararam que as pessoas elas não estão nem numa ponta e nem na outra. E qual o termo para dar a essa situação que a humanidade chegou? E ali o articulista, né, ele chegou, o cientista, o médico, a uma palavra: definhamento. A pessoa está definhando. Ela não está na depressão profunda, mas ela já perdeu o brilho da vida. Ela já está perdendo a esperança. Por quê? Porque ela não encontra refúgio. Porque ela perdeu parentes, ela perdeu amigos, ela perdeu amores, ela perdeu o desejo, ela está assustada, ela está com medo. Mas aquele que está em Cristo Jesus, Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o refúgio, Ele é a rocha, Ele que nos dá esperança. Ele fala: filhos, nessa vida tereis aflição, como eu tive. Olha a minha vida, estude a minha vida e vê que eu sofri, mas eu dei minha vida para que você tenha vida em abundância. Eu tomei a tua coroa de espinho, eu tomei a tua cruz para que eu te dê uma coroa de ouro, uma coroa de glória, e lhe dê, ao invés de uma cruz, a entrada na cidade eterna. Isso nos traz alento e nos tira do definhamento. A religião vai ser muito importante para sarar feridas e acabar com esse definhamento. Os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas estão dizendo isso. Mande o link desse canal para as pessoas, para os seus queridos, mas também aproveite. No domingo nós estamos tendo classes bíblicas virtuais. Estou mandando os estudos no grupo das igrejas. Estamos dando a live.
participe, mande para os queridos, mande para o seu amigo. Se você que está me ouvindo, você não faz parte dessa igreja, não faz parte do grupo, fala assim, pastor, eu estava precisando disso. Simples, tem um chat aí. Então você fala assim, eu quero participar dessa classe bíblica, eu não conheço, tal. Por favor, me ajudem. Nós temos 2 pessoas, um casal aqui excelente, que vai entrar em contato com vocês, vão mandar tudo, vão mandar o WhatsApp, vão mandar as coisas para vocês participarem, se quiserem receber uma visita, ok? Nesse instante eu quero orar por você, para que você não saia do refúgio e para que você sinta o alento e a paz. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde. Feche seus olhos, vamos orar. Querido bom Deus, quero lhe agradecer pelo teu amor, pela tua bondade, pelo poder da tua palavra. Tem pessoas que estão nos assistindo, que estão querendo entregar a vida a ti, estão querendo se batizar, mas o vício do fumo, o vício do álcool, o vício de alguma coisa, ou um trabalho no seu santo dia, estão impedindo essas pessoas de tomar a decisão. Venha libertá-las, Pai, porque elas não sabem que estando do lado onde elas não estão no refúgio, elas estão fora do limite da cidade. Então venha abençoá-las e guardá-las. Por favor, que elas possam entrar no refúgio que é Cristo Jesus. Se eu estou falando, alguém está me ouvindo e não pertence, não conhece, por acaso entrou no canal, alguém mandou, está ouvindo, toque teu Santo Espírito nessa pessoa. Que ela coloque ali no chat, eu estou querendo socorro, ajuda, para que a gente possa ajudá-la, Senhor. Abençoe também aqueles que estão sofrendo com as suas perdas, os enlutados. Abençoe também, Pai, nos dando coragem, nos tirando do definhamento, que possamos olhar para o alto, porque tudo o que está acontecendo nada mais é do que os cumprimentos das profecias de um Jesus que se aproxima. Dá-nos uma boa semana que está se iniciando. Dá-nos a tua paz, o teu perdão, cura esse planeta. Eu que lhe rogo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe. Quarta-feira nós temos um novo encontro. Fique com Deus. Sobre o deserto sem vida, minha alma sedenta procura teu rio de água viva.
chuva vem. Olha, eu aqui de volta com vocês, né? Que mensagem maravilhosa. Eu creio que Deus falou ao seu coração através dessa mensagem da palavra de Deus que foi trazida aí pelo nosso pastor Fábio. Desde já eu quero convidar você para estar nos acompanhando, assistindo, né? Estar aí curtindo o nosso canal e se inscrever. Se inscreva, ative o sininho para que você seja notificado assim quando um novo vídeo ser lançado, tá? Um novo programa for aí lançado em nosso canal. Na quarta-feira nós temos um encontro marcado às 7h30 da noite, ok? Eu vou estar aqui de novo com vocês. Nós teremos uma pregação especial com o nosso irmão Danilo, né? Você que já conhece o Danilo aí talvez esteja com saudade das mensagens que ele sempre tem trazido, né, estava trazendo para a gente, mas por conta da pandemia, a igreja fechada, mas a gente vai ter a oportunidade de ouvi-lo novamente aqui através do nosso canal. Então se inscreva, deixe um joinha aí, não se esqueça disso, tá ok? Porque assim o nosso canal ele vai crescer, vai desenvolver e mais pessoas vão ser alcançadas pela mensagem da palavra de Deus. Não esqueça, esse canal ele foi criado exclusivamente para evangelizar, para trazer conforto, levar Jesus até a sua casa. Então, fique aqui o meu boa noite, um abraço especial e não se esqueça, quarta-feira às 19h30 temos um encontro marcado. Um abraço.